Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta quarta-feira. Ontem teve início aí as competições de Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América. Nós vamos aos resultados daqui a pouquinho, mas inicialmente nós queremos chamar a sua atenção porque o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo disponibilizaram os seus centros de treinamentos para as equipes do Juventude, lá de Caxias do Sul, também do Grêmio e Internacional, que são de Porto Alegre. As três equipes estão enfrentando dificuldades nos treinamentos. A equipe do Juventude, pelo menos uma vez por dia, ainda realiza treinamentos lá em Caxias, na Serra. Já em Porto Alegre, o Grêmio e o Internacional não estão tendo condições de treinamento. Tanto é que a Conmebol já adiou os jogos de Grêmio e Internacional, que estariam programados para os dias 15 e 16 de maio, foram adiados e ainda não tem previsão de data para a realização destes jogos. Bem como também não tem previsão de volta para estas equipes no Campeonato Brasileiro. Os três times, tanto no Campeonato Brasileiro da Série A, quanto no feminino também, todos os jogos foram suspensos, jogos que envolvem Juventude, Grêmio e o Internacional de Porto Alegre. O que parecia ser uma situação momentânea, né? Já entra aí com mais de uma semana e realmente é uma situação de calamidade pública o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e o país inteiro está se movimentando para ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Uma outra atitude louvável do Palmeiras, além de oferecer a Arena Barueri, né, a Academia de Futebol e também o Allianz Parque para as equipes, caso queiram realizar os treinamentos, o Palmeiras vai doar toda a renda do jogo do próximo domingo entre Palmeiras e a equipe do Atlético Paranaense para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Portanto, toda a renda líquida deste jogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, será doado para as vítimas no Rio Grande do Sul. E o Palmeiras, inclusive, no jogo de amanhã e também no de domingo, vai estar com um QR Code na camiseta para poder angariar fundos para poder ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul. E aqui em Três Lagoas também a gente tem acompanhado aí, né, algumas entidades que estão realizando aí esta movimentação no sentido de angariar, né, principalmente água, fraldas geriátricas, também a fralda de bebê, enfim, né, tudo aquilo que não é perecível para ser transportado para o Rio Grande do Sul. É o momento do país se unir. E, inclusive, né, estudam a manifestação aí para eles terem um movimento na rodada deste final de semana que simbolize, né, todo o sofrimento que está passando o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Boa iniciativa, diga-se de passagem. Gente, e o Flamengo? O Flamengo perdeu de novo em 6 jogos, apenas uma única vitória e que foi muito contestada, diga-se de passagem. Foi naquele jogo lá no Maracanã entre o Flamengo e a equipe do Amazonas, quando o Flamengo venceu por 1-0, mas no intervalo da partida foi vaiado, no final da partida vaiado em dobro, né? A batata do Tite está assando, porque os próprios torcedores do Flamengo não comungam com as entrevistas, com a maneira e o procedimento de trabalho do Tite, né? Acredito que o Tite esteja com os dias contados no Flamengo, já que perdeu ontem para um adversário, né, que não tinha e não tem nenhuma condição de brigar pela classificação. O Flamengo é o terceiro colocado. Eu, particularmente, ainda acredito na classificação do Flamengo. O Flamengo, no próximo jogo, pela Libertadores, vai enfrentar o Bolívar. É jogo de fundamental importância para o Flamengo. O Flamengo tem que vencer os próximos 2 jogos e ainda torcer por tropeços
dos adversários, o que não será nada fácil e seria um vexame o Flamengo não passar sequer da primeira fase. Mas particularmente, eu acredito que o Flamengo ainda se classifique, né? Com muita dificuldade, mas vai se classificar. O Corinthians ontem pela Copa Sul-Americana também, né? Não teve lá uma grande atuação, mas o importante foi o resultado. O Corinthians venceu por 2-0 e agora está a 1 ponto do primeiro colocado. O Corinthians tem possibilidade de, a partir de agora, são 2 jogos, o Corinthians brigar pela classificação. Se o Corinthians terminar como segundo colocado, vai disputar um playoff em 2 partidas com o terceiro colocado de um dos grupos lá da Libertadores da América. O Cruzeiro venceu fora de casa ontem 3-0, o Fortaleza joga hoje, o Atlético Paranaense jogam hoje, esses 2 inclusive, se vencerem os seus jogos, já garantem o primeiro lugar no grupo com 2 rodadas de antecedência. Amanhã será a vez do Palmeiras entrar em campo, lembrando que os jogos do Internacional e do Grêmio pela Conmebol foram todos adiados sem data de previsão aí para os jogos serem realizados. Vamos aguardar, né, os acontecimentos e os resultados vocês vão acompanhando aqui na nossa programação. Ainda há pouco estava falando do Flamengo, que a batata do Tite está assando, e pode assar em fogo alto justamente contra o seu ex-clube, o Corinthians, porque o próximo confronto será Corinthians e Flamengo. Se o Corinthians vencer o Flamengo, com toda certeza teremos aí, né, um prato apimentado para o Tite. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.